Ensina, Tagaduha, Amin. É importante nós observarmos no Evangelho que acabamos de ler que o Senhor Jesus faz uma alusão ao tribunal, a um julgamento, a um juiz. E esta alusão tem referência com nós estarmos diante de Deus ou diante do altar, tendo sentimentos em nosso coração que ainda não foram devidamente trabalhados, sarados, a ignorância, a intriga, a mal palavra para com o irmão. É interessante que o Senhor, no final do Evangelho, utiliza o termo: reconcilia-te com teu irmão para que ele não te entregue diante do juiz, o juiz não te entregue ao oficial de justiça, o oficial de justiça não te entregue ao soldado, o soldado não te jogue na prisão. Não sairás de lá até que tenhas pagado até a última dívida. É interessante analisarmos isso dentro de um contexto espiritual. É muito óbvio que Cristo não estava falando de um julgamento humano. Ele usou simplesmente uma figura alegórica. Cristo estava falando do último julgamento, do dia do juízo. De nós chegarmos diante de Deus, muitas vezes, em sua casa, em sua presença, querendo oferecer a Ele a nossa vida, a nossa oração. E, no entanto, nós temos o coração cheio de ervas daninhas. Como oferecer a Deus uma oração digna, uma vida digna, se ainda temos coisas a tratar dentro de nós com o irmão? Cristo fala também neste Evangelho: se matares, serás réu diante do Sinédrio. Eu então digo, se vais diante do altar levar a tua oferta a Deus, ou seja, se tu te aproximas do altar, da igreja, do santuário, mas ainda existem coisas dentro de ti a serem trabalhadas, e não falo só de resolver um problema, um impasse com o irmão, uma intriga, mas falo de resolver problemas também consigo mesmo. É bom que antes de colocar o pé diante do altar, você trabalhe essas questões. O Senhor nos pede para que resolvamos as questões, para que não deixemos para a última hora, peçamos perdão. Muitas vezes o amigo qual estamos com intriga nem é uma pessoa humana, mas o próprio Deus. Às vezes vamos diante do altar, às vezes vamos diante do santuário, estamos diante do ícone do Senhor, intrigados dele, sem rezar adequadamente, com preguiça, decepcionados com a vida. E vamos nos afastando pouco a pouco de Cristo, como se nós não quiséssemos falar com Ele, porque eu sou indigno, porque eu não vou voltar, porque eu não mereço estar ali. E o Senhor diz: resolva o problema antes de vir diante do altar. É por isso que a Santa Tradição pede que os cristãos ortodoxos se confessem. Que os cristãos ortodoxos busquem o sacerdote antes da liturgia. Não adianta de nada receber
os santos dons, estando com a vida bagunçada, o coração cheio de maldades, o pensamento cheio de coisas ruins, serpentes venenosas que o próprio demônio, dia a dia, vai enviando para que o homem se entristeça ou caia no pecado, ou desista de prosseguir nos caminhos dignos e santos. Eu estou abrangendo aquilo que Cristo permitiu que se fosse abrangido neste Evangelho. Ele não é literal. Ele não fala só de uma intriga boba entre amigos. Ele fala de algo mais profundo. Ele fala de altar. Cristo fala da casa de Deus. Cristo fala do juízo. Mas algo também muito interessante é que o Senhor no final diz: não sairás de lá até que pagues, até o último centavo. Isso nos faz avaliar o inferno de fogo. Isso nos faz avaliar o ardor das almas que estarão distantes do Senhor. Por vontade própria, muitas vezes. Porque assim como em vida não quiseram rezar, não quiseram buscar a Cristo, estavam intrigados do Senhor, também, após a morte, estarão na mesma condição, intrigados, sem vontade de se aproximar, e a aflição vai aumentar, a dor vai duplicar. É muito importante que nós possamos fazer essa reconciliação agora, neste tempo. Não existe mais tempo para que nós adiemos essa reconciliação. O que estiver de errado, conserte, pois o dia do juízo está muito próximo. O que estiver torto, tente de todas as formas colocar no prumo e siga firme. Reze, peça perdão e ouça as palavras do nosso Salvador. Eu sou um servo indigno, mas o Senhor é santo. E Ele pede que eu e que você, que todos nós, possamos fazer este processo de colocar as colunas no seu devido lugar e antes de virmos para diante do altar, possamos consertar a nossa vida pessoal, a nossa própria vida, a nossa intimidade com Ele. Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas e faltas. Eu vou lá no meu amigo, no meu irmão, na minha mãe, no meu pai, na minha esposa e vou tentar consertar aquilo que ficou quebrado. Pois eu quero te entregar uma verdadeira adoração. Eu quero estar no dia do juízo aos teus pés e ser acolhido. Essa deve ser a intenção do cristão, principalmente daquele que conhece Cristo com intimidade, que reza, daquele que conseguiu sentir o cheiro do incenso um pouco mais de perto, daquele que conseguiu entrar no santuário, do sacerdote que coloca as vestes sagradas. É importante principalmente para esses que eles não esmoreçam, que eles consertem o que tem de errado e possam voltar para o Senhor de uma maneira reta, como assim a ortodoxia ensina. Que o Senhor nos abençoe e nos fortifique, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.